mega aulão sobre insights de produtividade, que na minha opinião são os insights com maior destaque e relevância no momento atual, e vai ser o que a gente vai levar em conta no século 22, que é uma coisa que eu me preocupo muito, com o que vai ser realmente utilizado no senso comum no futuro. E o que eu vou trazer aqui hoje quebra muito paradigma mesmo, eu acho que de senso comum de produtividade e também de biohack. Eu acho que muita gente aqui já ouviu falar desse termo, biohack e tal, de hábitos super saudáveis que vão hackear o seu cérebro, o seu lifestyle, para que você seja uma pessoa mais produtiva. E a gente vai trazer algumas verdades aqui em cima de alguns dados bem interessantes. E para a gente começar, eu quero perguntar para vocês, e agora pode abrir o microfone ou pode mandar no chat, o que para vocês é produtividade, para a gente alinhar esse termo aqui no início e a gente conseguir de fato trazer um conteúdo bem legal sobre produtividade. Então agora eu vou ficar aqui de olho no chat. A galerinha que quiser abrir. Fala aí, Felipe. Falar ou é para escrever? Pode falar ou escrever. Ah, tá. Não, eu vou falar. Para mim, produtividade, o que é? Ainda mais pra gente que é empresário, que pra gente não tem fim nunca o serviço. Se você demarcar e cumprir com o programado e demarcado. Porque a gente tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para sempre, e se a gente não colocar prazos e demarcações, a gente não vai nunca conseguir ser produtivo, porque a gente não vai conseguir medir isso. Show. Alguém mais quer falar o seu significado de produtividade? Show. Alguém mais? Lara abriu o microfone, quer falar? Tá conseguindo me ouvir? Sim. Tá, produtividade, fazer algo bem feito, com tempo curto e com a maior tranquilidade que você conseguir fazer. É meio que um equilíbrio ali entre agilidade e rapidez. O quê? Ah, tá. Beleza, é basicamente isso aí que o Cotes falou. Show de bola. Eu quero que o Felipe fale o dele mesmo. Não importa se vai confundir. Agora eu quero opine aí, Felipe. Fale sua... O que é produtividade pra você? Cara, eu sempre enxerguei produtividade como fazer mais com menos. Entendeu? Então, assim, é uma frase única que pra mim faz muito sentido. Show. Eu vou pegar aqui duas definições que eu acho que traduz bastante o que vocês falaram agora de maneira simples, que produtividade é o quanto você consegue produzir e o quanto você consegue produzir dividido pelo tempo que você leva para produzir. Porém, esse tempo aqui, na verdade, é qualquer recurso que você investe. Só que no momento, quando a gente fala de produtividade nos dias de hoje, normalmente o recurso que você investe é tempo. Ou seja, cara, o quanto eu vou conseguir produzir naquele tempo específico. Mas também se refere ao que o Felipe falou, com menos, independente do recurso. Qual é o dinheiro que eu vou gastar, quais são as conexões que eu vou gastar, qual é a influência que eu vou gastar muitas vezes, sabe? Então, qualquer recurso que você vai gastar para produzir algo, produtividade seria o que de fato você consegue fazer com o menor recurso possível. Só que a gente tem que lembrar de dois pontos aqui, que a gente consegue se enganar muitas das vezes para os dois extremos. A gente não pode se enganar que se a gente está trabalhando sem parar e fazendo mais do que a gente fazia antes, que a gente não trabalhava sem parar, a gente está sendo mais produtivo. Não necessariamente, a gente vai ficar preso num loop, a gente vai acabar ferrando nossa saúde e aí já era. E também a gente não consegue, tipo assim, eu trabalho 2 horas por dia, logo eu produzo pra caramba, logo eu sou mais produtivo. Bom, será que você não consegue destinar mais tempo aí nesse caso? Então, nem o extremo de muito tempo ou de muito pouco tempo, e se for outro tipo de recurso investido, se for dinheiro, muito dinheiro, extremo de dinheiro ou pouco dinheiro, a gente pensar nos dois extremos, ele provavelmente vai enganar a gente. É a mesma lógica do dinheiro quando a gente investe, vou investir R$1.000, voltou R$2.000. Vou investir, aí investi R$1.000 de novo, consegui achar uma fórmula para voltar R$10.000. Vocês preferem investir R$10.000 e voltar 30 ou investir 1.000 e voltar 10? Um é o ROI 10, ou seja, é uma produtividade em cima do investimento maior. Eu estou produzindo mais em cima do meu investimento. Só que no outro eu faço mais dinheiro. Então a lógica é que você sempre quer a maior produtividade, desde que isso não afete, por exemplo, quando é dinheiro, desde que isso não afete seu caixa e sua empresa, quando é o seu tempo, a sua saúde, desde que isso não afete a sua saúde física, mental, psicológica, emocional, tudo isso. Então a gente só tem que se preocupar em não ir para algum desses dois extremos. E aí eu quero trazer uma coisa diferente, que a gente vai resumir tudo isso de produtividade em relação a tempo, para a gente ser mais produtivo e usar esse recurso de tempo de forma mais eficiente,
com um simples significado, que é o termo que eu vou tocar muito nessa aula aqui, que é o estado de flow. E aí, para quem não conhece o estado de flow, eu vou trazer aqui um significadinho do próprio Google, ok? Que é um estado mental, ok? Que você basicamente vai ficar super, hiper, mega focado. Esse estado de flow, ele tem 3 características muito interessantes. E eu vou descrevê-lo em cima dessas curiosidades, em cima dessas características. Vou copiar aqui já do meu outro Notionzinho para vocês. A primeira curiosidade é o do desafio versus habilidade. O que é isso? Opa, deixa eu tentar aqui, só trazer para vocês a imagenzinha aqui. Pronto. Veio aqui um gráficozinho aqui para vocês. Esse aqui é um gráfico básico que deu origem, tipo assim, ao que a gente discute sobre flow hoje, é esse estado de consciência onde a gente consegue ficar super focado e conseguir fazer as coisas muito mais rápido, muito melhor. É tipo, pô, quando a gente desperta, quando a gente tá jogando um jogo e consegue fazer muito ponto, quando a gente consegue ir muito melhor num esporte, quando a gente consegue escrever muito rápido, quando a gente tem várias e várias ideias seguidas, quando a gente tá numa venda e vem toda a copy na nossa cabeça e a gente consegue desenrolar de uma maneira super carismática e eficiente, a gente consegue fazer a venda. Tudo isso, uma curiosidade é que isso se resume a desafio e competência. O quanto isso te desafia é baseado na sua competência. Se for um desafio muito grande, te gera uma ansiedade, gera uma angústia e você fala, caraca, eu não consigo fazer, e fica desesperador, e aí você não consegue entrar nesse estado. A outra ponta é a da competência. O quanto você está qualificado para aquilo. Porque se você estiver muito qualificado para aquilo, se aquilo for muito fácil, vai ser tediante. Então, quando você vai jogar um jogo num modo super ultra hard, um jogo que você nunca jogou, talvez você se frustre e você não queira jogar mais aquele jogo, porque ele é muito difícil. E quando você vai jogar um jogo, mas esse jogo é muito fácil a ponto de ser bobo, também não tem graça, porque é muito fácil. E quando tá nessa linha tênue, isso acaba te motivando e te engajando muito. E é por isso que eu gosto de gamificação. Quando a gente estava estudando sobre gamificação lá em 2017, a gente descobriu o estado de flow e a gente tentava, através das nossas atividades com gamificação, despertar o estado de flow nos alunos. Porque dessa forma, a galera realmente fica engajada, fica mais emocionada, fica mais envolvida e leva qualquer tópico que eu queira engajar mais eles de forma mais eficiente. Porém, eu vou dar um spoiler aqui, que isso aqui não é tão fácil de manipular, não é tão fácil de eu só pegar, legal, um desafio exatamente, porque a gente não consegue mensurar isso de forma tão fácil. E não necessariamente o nosso flow sempre vai ser, digamos, num nível muito alto. A gente consegue entrar ali no flow, tipo assim, meio que entrar na bordinha e vazar, e parar. Então, conforme a gente vai fazendo mais coisas, tendo mais atividades, tendo mais preocupações, mais responsabilidades, pro nosso cérebro vai ficando cada vez mais difícil entrar no estado de flow. Principalmente para o empreendedor que tem que se preocupar com 1,5 milhão de coisas. E muitas das vezes, as coisas que você mais gosta, que te desafiam, que você tem competência para alinhar, não são as coisas relacionadas à sua empresa. Né? Eu mesmo, eu entro num flow muito mais fácil jogando LOL, num torneio de LOL, do que necessariamente criando ali uma estratégia de produto. Só que para mim é muito mais importante nos dias de hoje fazer uma estratégia de produto do que jogar LOL. Muito, muito, muito mais importante. Eu aposto que a maioria aqui consegue pensar em pontos da sua vida que você, tipo assim, em pontos tipo hobbies, em outras atividades, que você fala, cara, quando eu tô ali eu fico muito mais focado. E quando tem um desafio que eu tô ali, cara, nossa, eu poderia perder dias ali focado. Mas não é isso que faz a gente ganhar dinheiro, não é isso que faz a gente mudar o mundo. É claro que propósito ajuda muito a gente estar no estado de flow. Porém, não é prático pro dia a dia. Vamos falar da segunda curiosidade sobre o estado de flow, que é a perda de autoconsciência. Quando a gente está nesse estado, de fato, acaba que a nossa autoconsciência acaba se perdendo. A gente esquece noção de tempo. Muitas das vezes esquecem noções básicas, até mesmo, tipo, tô super no flow, vou colocar um exemplo aqui que todo mundo vai conseguir imaginar. Quando a gente tá, que eu imagino que muitos de vocês nunca fizeram isso, mas você consegue imaginar alguma pessoa que era viciada em apostas. E aí ela fica apostando. Isso, quando a pessoa vai apostando e vai ganhando, ela vai falando, caraca, eu consigo ganhar, mas é um desafio eu ganhar mais. E ela vai entrando, e vai se motivando, até que ela, de fato, perde o estado de autoconsciência dela deste flow. E aí ela também perde a noção de dinheiro, do quanto aquele dinheiro é importante pra ela. E aí ela
fica assim, igual esse GIF aqui que eu finalmente consegui colar aqui pra vocês. E aí, isso também é algo super interessante, porque quando a gente tá no flow, a gente não liga mais pra nada. E a gente consegue, de fato, desenvolver as atividades de forma muito mais fácil. Mas também, se a gente anda no flow vamos colocar coisas que liberam nossos neurotransmissores de forma negativa, como, por exemplo, drogas ilícitas, como, por exemplo, pornografia, como, por exemplo, jogos de azar, sempre pro mal, porque a gente vai perder completamente nossa autoconsciência e vai continuar ali. E por fim, o terceiro tópico, a terceira curiosidade, é que o flow consegue aumentar a nossa produtividade em até 500%. Isso aqui se difere um pouco do hiperfoco de pessoas neurodivergentes, porque por análise, esse hiperfoco vai conseguir aumentar a nossa produtividade em 200 a 300%. Ou seja, todo mundo tem em ti uma possibilidade de ter um hiperfoco ainda mais além, que é o estado de flow. E aí, nós vamos falar agora sobre como é que a gente consegue liberar todo dia, ou quase todo dia, esse estado de flow para superar as nossas atividades mais difíceis, pegar esse período, executar as mais difíceis, conseguir em atividades que às vezes a gente demoraria 2, 3 horas, que dependem da gente, tá, gente? Eu não tô falando de, por exemplo, Luan, tem, sei lá, um vídeo que eu tenho que renderizar no meu computador. Aí depende da máquina do seu computador. Não depende da sua eficiência. Agora, todas as atividades que dependem exclusivamente da sua eficiência, o Flow vai conseguir ajudar e vai conseguir acelerar em até 500%. E para eu, né, de fato aqui contar para vocês como que isso funciona, eu vou contar uma história para vocês, uma história de um pesquisador muito recente sobre produtividade do futuro, chamado Ryan Doris. E ele é um pesquisador, né, ele é americano, mas ele morou por muito tempo na Irlanda. Ele é um biohacker, né? Para quem não sabe o que é um biohacker, é uma pessoa que estuda muito sobre a ciência, a neurociência, tipo, do como é que o nosso corpo, o nosso cérebro reage a determinados estímulos, neurotransmissores, tudo isso voltado principalmente para a produtividade, para a saúde, para o autodesenvolvimento. Então é tentar hackear a biologia para que nós consigamos ser mais eficientes no dia a dia, baseado em nossos objetivos. E aí, na Irlanda, ele era um biohacker, criou a empresa lá de biohacking, ficou focado em produtividade, fez sucesso, ganhou dinheiro, ele falou, cara, agora eu quero fazer uma atividade diferente. Agora eu quero ir lá para Los Angeles, vou morar em Los Angeles, eu vou visitar várias cidades dos Estados Unidos. Por quê? Porque eu quero conhecer os bilionários que estão nos Estados Unidos, porque eles se destacam perante o mundo todo. E nesses bilionários eu vou tentar notar o que eles fazem para que eles consigam ter um foco e um desenvolvimento extraordinário. E aí eu vou juntar com as minhas pesquisas para que eu consiga trazer um biohacking que funcione melhor para os empreendedores. Porque são eles que estão mudando o mundo. E ele criou, né, essa lógica aí de produtividade para mudar o mundo. Porque não adianta nada eu ficar aqui colocando testezinhos, fazendo vídeos pro YouTube, um monte de gente vendo e tal. Sendo que, de fato, eu quero trazer algo para que as pessoas tenham uma produtividade, que isso vá ser útil para que elas consigam levar para transformar a vida das pessoas. E não só para que elas se sintam melhores. Não desmerecendo este mérito, mas era o foco dele. E aí na Irlanda, ele fazia diversas, aqui ó, listei todas, diversos hábitos. Esses aqui são hábitos que biohackers normalmente fazem, mensuram, estudam, aprofundam, como tipo rotina de sono, exposição à luz natural, exposição à luz vermelha, alimentação saudável, hidratação, prática de exercícios físicos, meditação diária, respiração consciente, uso de tecnologia, biofeedback, sauna, banho quente, monitoração de biomarcadores, redução de exposição à luz, consumo de alimentos orgânicos, prática de mindfulness, suplementação e por aí vai. Tem muita coisa. E por último eu deixei aqui os óleos essenciais, que era o que ele também praticava. E aqui eu não... Todos eles vai ter a definição no material que eu coloquei, mas no último eu não coloquei a definição, porque se você quer saber mais sobre óleos essenciais, não precisa de definição, fala com o Marcelo Oda, com o Felipe Furtado ou com o Murilo Sainz aqui da comunidade, que eles vão conseguir te instruir da melhor forma possível, que é algo que eu utilizo até no meu dia a dia e sempre tenho aqui do lado. E esses hábitos, eles são realmente muito positivos pro seu dia a dia. Todos eles. Só que o que ele foi notando, né? Ele foi notando que essa rotina, tipo, sugava pra caramba. Porque ele fazia isso aqui praticamente todos os dias. Todos estes hábitos que estão listados aqui, ele separava um momento ali na rotina matinal. Então, a lógica é que ele acordava, ele levantava e ele fazia aquela rotina que acho que todos vocês devem conhecer. Também tem um livro muito famoso que é o Milagre da Manhã. Então você acorda, você programa sua rotina, você vai lá, você medita, você treina, você
para um tempo para ler, você ora, você faz uma inspiração aí. Até queria que vocês deixassem aqui nos comentários qual hábito que vocês praticam de manhã ou em qualquer momento do dia que vocês consideram o mais eficiente, que mais transformou a vida de vocês. Por favor, deixem aqui nos comentários ou abre o microfone aí para falar qual o melhor hábito aí para vocês, qual hábito tá mais se destacando. Murilo Sais, logicamente, vai falar Todos dos óleos eles essenciais. funcionam, olha, eu gosto de todos eles, funcionam maravilhosamente até você ficar grávida e ser mãe. Aí abandona tudo. Nenhum deles funciona, nenhum deles existe, é tudo balela, nada mais isso daqui é realidade. Caraca, aí pesado. Academia e orar, Kung Fu e alongamentos. O choque de realidade da Ivana, quando você fica grávida, todos os hábitos param de funcionar, isso daí eu não sabia. Complexo. Sacou? Por isso que eles Murilão. falam que é o tal daquele purpério, que eles falam muito disso daí da mulher, porque na verdade basicamente tudo que você sabia do antes, você joga no lixo, você não é mais nada daquela pessoa, e você tem que construir tudo de novo do zero. Aí é chato, difícil. É foda. Cadê a Vivian? A Vivian deu palestra lá sobre atividades, meditação, yoga e relaxamento. Ela não tá falando agora dos hábitos dela? Que é isso? Achei que ela que ia falar. Filipão aqui também falando sobre organizar agenda, organizar pensamentos. Organizar pensamentos no papel, academia, show de bola. Então, no geral, galera, tudo isso funciona muito. E aí, como eu tava falando, tem a estrutura do Milagre da Manhã, que é de rotina matinal. Talvez você também conheça como Clube das 5. Acorda cedo, faz a tua rotina. E agora, vou falar uma parada, né? Que ele notou quando ele estava lá com os bilionários dos Estados Unidos. Ele notou uma coisinha, vou até pegar aqui, copiar para vocês, que diversos bilionários não faziam isso. Na verdade, eles cagavam para a rotina matinal. E aqui eu coloquei 2 bilionários, que vocês provavelmente conhecem só pelas fotos. Mark Zuckerberg, fundador da Meta, e Elon Musk, né, que eu imagino que todos vocês conheçam, que são bilionários que participaram também desta pesquisa. Os caras só cagavam por isso. Não tinha rotina matinal, não tinha a maior parte desses super hábitos que são listados aqui. A organização desses hábitos era, tipo assim, dos poucos hábitos que eles tinham, eram completamente diferentes. Tipo assim, no sentido de, vou acordar, vou fazer meus super hábitos, vou me sentir bem, aí eu vou começar meu dia super bem, blá blá blá. Era completamente diferente. E aí veio a incógnita, mas pô, como aí? A gente tem estudos de biohacking super avançados mostrando que se a gente fazer essas determinadas ações, isso vai influenciar positivamente nos nossos neurotransmissores. Influenciando positivamente nos nossos neurotransmissores, a gente consegue entrar no flow mais rápido. A gente consegue entrar no flow mais vezes. A gente consegue ser mais saudável e, logicamente, nossa produtividade aumenta. Então, por que as pessoas que continuam hoje ativamente trabalhando e são reconhecidos também como um dos mais produtivos do mundo e conseguiram alcançar um sucesso nos seus empreendimentos de maneira fenomenal, não fazem isso? Como é que eu vou trazer agora para o empreendedor que, se ele fizer isso, ele vai ter mais sucesso, ele vai conseguir se tornar um bilionário, sendo que quando eu pego os bilionários, nenhum deles está fazendo isso? E aí ele ficou pensando, caraca, tipo assim, por quê? Por quê? Por quê? E aí ele também testou isso. E aí o que eles faziam? Eles faziam era acordar e trabalhar. Focado e, por incrível que pareça, isso era muito mais eficiente. Mesmo no teste prático dele. Isso era mais eficiente. Então, na Flow Research, ok? Que é a empresa dele, ok? Na qual eles estudam tudo isso. Eles descobriram alguns segredos sobre uma parada que se chama de Propense Flow. O que é isso? É tipo assim, a propensão do flow. Então, eles estudavam todos os biohacking para que você seja mais propenso, ou seja, você tenha mais probabilidade de atingir o estado de flow em momentos que você quiser. E aí, estudando mais a fundo isso, juntamente com esse estudo que a gente teve nos bilionários, a gente teve uma revelação que, tipo assim, isso nunca tinha sido levado tanto em pauta. Tipo assim, tinham alguns estudos sobre isso e era algo extremamente óbvio. Sacou? Que era o principal insight do Propense Flow, que é seu cérebro está muito mais propenso a entrar no flow quando você acorda. De maneira, tipo assim, simples e direta
Esse era o grande segredo que quebrou a pesquisa dele, sacou? Eu tô até tentando colocar um GIF aqui pra ter um plot twist. Não vai rolar o GIF, infelizmente. Mas, isso aqui foi um plot twist muito grande para a pesquisa dele, porque de fato... Eita, funcionou aqui o GIF. Porque ele não tava imaginando. E aí, qual que é a lógica do porquê que você realmente tá mais propenso? Por 2 motivos. O primeiro é muito óbvio, e a galera já tinha se tocado disso. A carga cerebral e resíduos mentais são menores quando você acorda. Quando a gente vive o nosso dia, a nossa rotina, a gente tem preocupações, responsabilidades. A gente anseia para fazer algumas coisas, a gente tem desafios que aparecem no dia a dia. E a gente tem muita coisa ligada à tecnologia, ligada a notificações. Quando eu falo notificações, eu quero dizer que uma pessoa te chamou, tal coisa aconteceu, você meio que é notificado. Pô, seu cérebro parou de prestar atenção em uma coisa, prestou em outra. Isso é uma notificação. Tudo isso gera resíduo mental e carga cerebral. Ou seja, fica como se fosse um espaçozinho no nosso computador, na nossa CPU ali, sugando. E conforme o dia passa, vai sugando ainda mais. E é por isso que muitas das vezes a gente tem necessidade de à noite relaxar. Porque a gente fala, cara, tipo, já deu. E aí a gente tem mais facilidade pra desligar. E aí quando a gente acorda, meio que não intuitivamente, quer dizer, não de forma proposital, a gente tá resetado. A gente, tipo, o nosso cérebro ainda meio que não ligou. Inclusive, os próprios dendritos dentro do nosso cérebro, ok? Que são ligações ali que formam os nossos neurônios, elas se reconstituem todo dia, fisicamente falando. Então, ele meio que religa mesmo. E por isso, fica muito mais aberto para que o foco que você vai direcionar, o seu cérebro meio que... Você está enganando o seu cérebro para que ele aceite mais fácil aquilo que você vai colocar logo depois que você acorda. Então, de forma mais prática, se você está com dificuldade de escrever um texto, experimenta acordar, ficar 15 minutos tentando fazer esse texto e veja o que acontece nos próximos 45 minutos. E compara com outras vezes que você tentou escrever esse mesmo texto. Porque, por probabilidade, o seu cérebro está mais propenso a, de manhã, só por esse fato aqui, conseguir executar de forma mais eficiente. E o segundo motivo, que é um pouco mais complexo, a ponto de que nem eu sou um especialista nisso para conseguir explicar com tamanha profundidade, são as ondas cerebrais. Quando o nosso cérebro funciona, isso aqui na neurociência a gente consegue de fato visualizar essas ondas cerebrais. E existem 4 ondas cerebrais padrões e uma quinta que a gente define como flow, que não é uma onda cerebral, tipo assim, comum que você consegue analisar. Ela é só, tipo, a exceção, porque você vai estar numa frequência muito, muito, muito maior que as outras. E aí, a delta é, tipo assim, sono profundo. A teta, ela é, tipo, de um relaxamento muito, muito, muito legal, mas ainda não é o profundo. Vamos colocar, assim, o sono pesadão. E aqui é o sono tranquilo, é quando você tá ali morgado. O alfa está relaxado, então, tipo assim, aqui provavelmente o de todo mundo aqui, a gente tá relaxado, a gente tá de boa. A gente não tá ansioso, a gente tá tranquilo. O beta é, tipo, você tá em alerta. Então é quando você tá, fazendo suas atividades, quando você tá trabalhando, quando você tá saindo na rua. E aqui o gama, vamos colocar que seja o flow, né? Que é a frequência mais mística, vamos dizer assim, ainda, das nossas ondas cerebrais que a gente sempre estuda. E esse estudo mostrou que o quê? Normalmente, quando a gente colocava isso aqui, o que a gente pensa? Porra, essa aqui é a frequência pra caraca. Olha só essa linha. Essa daqui tá longe. Essa daqui também. Essas duas estão mais próximas. Então, por lógica, se você fizer hábitos enquanto tá nessa, aqui você vai focar e você fica pertinho dessa, porque aqui você consegue desempenhar melhor e aí você chega nessa onda cerebral mais rápido. Só que de alguma forma esquisita, e eu vou falar porque isso aqui é realmente esquisito, aqui é só a explicação dos 4 padrões, tá? Que eu falei, e tem esse quinto padrão que é o gama. Uma forma esquisita mostrou que, na verdade, não. Quando eles foram fazer pesquisas com pessoas e verificar as ondas cerebrais deles e a transição, eles notaram que a maior parte das pessoas, quando consegue alcançar esta frequência cerebral, a transição não é da beta e da alfa. A transição é da delta e da teta. Então, teoricamente, não linearmente, mas e não visualmente,
A teta e a delta, as frequências, o padrão da frequência, ele tá mais próximo da gama. Então, para você aumentar e ir direto para gama, é mais fácil do que você ir da alfa e da beta. Então, é mais fácil, isso por dados neurocientíficos, é mais fácil você ir enquanto seu cérebro está relaxado ou de fato desligado para o super estado de flow em gama do que quando você já está focado e de fato está tentando provocar. Como é que fala quando você tá fazendo... Tipo de propósito, esqueci a palavra, mas quando você tá tentando fazer isso de propósito aqui, quero focar, quero ir pro flow, é mais fácil você ir desligado direto pro flow do que dessa maneira. E aí, veio-se, né, o insight de que com essas duas vantagens, a gente ficou perguntando, cara, por que a gente tá desperdiçando esse tempo quando a gente acorda com esses estudos de rotina matinal e biohacking? Por que a gente tá indo ficar com o pé na grama agora? Por que a gente tá indo agora meditar? Por que a gente tá indo agora ler? Sendo que as tarefas mais difíceis não são essas. As tarefas mais difíceis normalmente estão ligadas ao nosso trabalho, principalmente quando você tá empreendendo. Então, ele fala até nos documentários de uma maneira bem agressiva, que é em resumo, assim, se você acorda e vai treinar de manhã, se você acorda a fazer seus hábitos de manhã, porque você não tem tempo e sua organização, seu tempo te obriga, tudo bem. Se é porque essas são as tarefas mais difíceis do seu dia, tudo bem. Se é porque você é um iniciante e tá com medo de fazer isso, não tá tudo bem, mas eu aceito. Agora, se não tem nenhum motivo, é só porque você acha que é melhor você acordar e treinar antes, você pode treinar depois, você pode fazer as coisas depois, você pode se organizar de outra maneira, mas você está, de fato, propositalmente não trabalhando logo depois que você acorda, você está perdendo praticamente 5 vezes a sua produtividade. É tipo assim, é uma parada louca porque todos os bilionários em alta performance fazem isso. E depois desse teste, né, tipo assim, eles foram testando com os próprios biohackers e nessa pesquisa com mais de 1.000 pessoas. Tipo assim, os testes são, tipo, 87% de aumento. Tipo, 87% das pessoas relataram que aumentou drasticamente e o que não... Sempre teve uma modificação, é quase 100%... Não, 100% acho que eu tô exagerando. Mas, tipo assim, eu lembro desse dado, 87% deu uma aumentada significativa. Então, a gente entende que a gente está desperdiçando nossa produtividade se a gente está colocando hábitos que não são a nossa prioridade pro nosso propósito de vida ali cedo. Então, né, aqui é o questionamento que eu coloquei. Ou seja, a primeira coisa a ser feita é sempre a mais importante e a mais difícil. Ok? E eu quero que esse insight fique fixado se o seu objetivo é ser mais produtivo. Se o seu objetivo é de fato fazer mais em menos tempo daqui pra frente, para de perder tempo com a rotina matinal no início do seu dia. Mas, se você quer fazer o que é mais importante agora, não esquece de postar um story na MyNexus, marcando a MyNexus e o LonLG, ok? Para você receber esse Notion aqui com todo o material. Se você chegou atrasado, você vai poder receber todo o material aqui depois, tranquilamente. Ok? Então, marca ali, marca a MyNexus, marca o LonLG. Não é só republicar, ok? É marcar o seu, criar o seu. Faz isso. E nós vamos estar aí republicando o seu story. E eu vou estar mandando esse Notion aqui para vocês conseguirem todo esse material. Belezinha? E aí a gente vai para um porém agora. Um porém desse insight, né? Que aí ele descobriu outra coisa que desafiou ainda mais a pesquisa dele. Que é que os empresários, os bilionários que ele estava pesquisando, eles apresentaram nas pesquisas de campo um cansaço sem igual. Então, apesar da produtividade ser muito mais foda, deles fazerem mais em menos tempo, deles conquistaram mais coisas, quando ele ia avaliar a saúde física, quando ele ia avaliar a saúde mental, isso aí tava bem danificado. E muitos, tipo assim, a gente consegue, né, até pensar em estereótipos de pessoas super workaholics, né? Aqui mesmo, com certas estratégias e desvendando esse workaholics que eles faziam intuitivamente, ainda assim, não era, a longo prazo, vamos dizer assim, para a saúde, para o corpo humano, não era eficiente. Isso é porque o flow não é um botão de liga e desliga. Ou seja, eu acordei, entrei no flow, vou ficar o resto do dia no flow, é flow e foda-se. Não. O flow, na verdade, ele tem 4 fases. Isso já tinha sido descoberto na pesquisa do Flow Research. Ok? Aqui eu vou colar aqui a imagenzinha dos 4 estágios de flow, que não necessariamente funcionam em ordem, mas na maioria das vezes funcionam nessa ordem. E aqui a tradução para vocês dessas 4 fases. A primeira é de luta. Pô, vi um desafio ali, será que o meu cérebro, será que eu vou enfrentar
esse desafio? Será que vou lutar contra ele? Ele decide e ele vai pra luta. Segundo, liberação. A partir do momento que ele começa a lutar contra o desafio, vou liberar tudo que é possível pra ele enfrentar esse desafio. Então, vamos pensar que, de fato, é como se fosse umas barrinhas num RPG. E aí, quando o nosso cérebro entende que ele vai enfrentar aquele desafio, ele começa a tirar uma força, uns status armazenados de cada atributo que a gente precisa para cumprir aquele desafio de maneira muito alta, para que a gente consiga cumprir. E aí, depois a gente tem a fase de fato fluxo, né? Que fluxo é a tradução de flow. E a gente tem a fase do flow, onde a gente aproveita, onde a gente de fato batalha com esses atributos cheios e vai vencendo o desafio. Só que, pensa só, até quem curte jogar algum jogo, quem curte filme, quem curte série aí, já deve ter visto algum personagem que tem um poder muito zica, um poder muito foda, mas pra usar aquele poder muito foda, ele provavelmente se fere, se machuca, ele tem alguma perda, ou ele fica muito cansado depois. E é isso que acontece na lógica com o nosso cérebro, ele tá usando uma carga cerebral muito grande. E aí ele usa isso, ele consegue, ele tem potência pra isso, mas ele precisa se recuperar. E vai pra última etapa da recuperação. Então, se você só usa e não faz essa fase de recuperação, obviamente, mentalmente, você vai ficar mais cansado. E acreditem, isso vai influenciar também no seu físico, porque essas duas coisas estão andando juntas. E aí você vai ficando ruimzão, tá ligado? Em resumo, é isso. Então a gente precisa se preocupar com essas etapas. E aí ele falou, caraca, mas aí eu, falei pra cagar pra rotina matinal, porque não sei o quê. E aí eu fiquei focado em fazer de fato dito que os bilionários fazem, sou mais produtivo, agora eu tô mais cansado, vai prejudicar minha saúde. Antes a minha saúde tava super ok, mas a minha produtividade nem se compara. Então, é saúde ou é produtividade? Ele ficou bugado. E aí a estratégia que ele abordou, na verdade, a solução pra tudo isso, é muito simples, né? Foi questão de simples organização. Que é, então, qual a estratégia a ser seguida? É o que eles chamaram de ritual matinal invertido. E quando ele fala ritual matinal, é realmente só pra a gente entender que é aquela estratégia que a gente tava antes, mas a gente vai inverter as coisas. E aí, agora aqui, eu vou passar o tutorial, né, do Flow Research, que eu considero aí, que eu testei nos últimos dias. Já passei para alguns mentorados meus testarem, já li muitas pesquisas sobre. E, sinceramente, eu acho que não existe nenhuma estratégia tão simples de rotina para você alcançar o máximo da sua produtividade quanto essa. É simplesmente surreal. E eu falo que é simplesmente surreal porque ela é muito simples. E, tipo assim, tu consegue começar a testar amanhã, se você quiser. Tipo, de boa, tranquilamente. E você já nota a diferença. Tipo assim, é estranho porque eu não tenho diferença no primeiro dia. E é uma parada que se você... Porque eu, obviamente, não seguir a risca certinho todos os dias... Tem dias que tem imprevistos. E aí, quando acontecem esses imprevistos, eu não consigo seguir isso. Eu simplesmente percebo, tipo, que a minha produtividade tá muito menor. É como quase se fosse um dia perdido, porque agora o dia ele precisa ser em alta produtividade. E aí, para este tutorial, você vai ter primeiro o passo 0, ok? O passo 0 é o passo de preparação. Então amanhã, vamos colocar aqui que você vai querer seguir, que você vai ser uma pessoa que, cara, eu consigo me organizar, minha rotina não é tão quebrada, eu vou tentar testar isso daí. Amanhã você vai, hoje, aliás, você vai fazer a etapa de preparação para que amanhã, de manhã, quando você acorde, após 90 segundos, você tem que já estar focado numa tarefa. Você vai pegar o notebook, você vai pegar o celular, você vai pegar o caderno, testa com qualquer tarefa que seja um desafio para você. Ah, Luan, eu tenho que ir pro escritório, eu tenho que fazer não sei o quê. Tá bom, não tem nada que você consiga pensar que seja um desafio, mesmo que não seja a sua prioridade tão alta agora, só pra você testar. Que seja uma tarefa pro mês que vem, que seja uma tarefa ligada a algum hobby, mas que está com dificuldade, que é um desafio. Que seja algo que realmente, cara, é difícil e eu não consigo focar tanto aqui. Mas eu vou testar aqui isso aqui. 90 segundos depois que você acordar, você vai fazer essa tarefa. Então, a etapa 0 não é fazer a tarefa, ok? É você se preparar, é você hoje definir qual vai ser essa atividade. E eu falo aqui pra vocês. Amanhã eu já tinha uma atividade listada, mas hoje eu coloquei uma a mais, inclusive, porque hoje eu não consegui terminar uma tarefinha que eu estou fazendo, a consultoria da Ivana, ok? A consultoria financeira da Ivana, e eu tive dificuldade em preencher uma etapa lá de planilhas. Não é porque necessariamente é difícil, tá, gente? É porque realmente
eu não tô conseguindo focar. Eu tô tipo assim, caraca, mano, eu volto e faço, e fica naquela etapa e briso. E vocês devem, tipo, ter tarefas no dia a dia de vocês que são fáceis. Mas vocês ficam brisando, aí dá aquela vontade de pegar o smartphone e abrir o TikTok ou Reels, né? E você fica ali, aí você se depara que, porra, você não pode estar fazendo isso, você tem que voltar a focar. E fica às vezes nesse loop. E é horrível. E quando no estado de flow, isso magicamente não acontece. Então, as minhas 2 atividades para amanhã, para quando eu acordar, são a primeira terminar, né, essa planilha da Ivana, porque a mentoria é amanhã à tarde, então eu tenho que terminar amanhã de manhã. Eu achei que ia terminar hoje, não deu. E a outra etapa é fazer uma estratégia de conteúdo. Que eu tive uma ideia hoje, eu falei, cara, eu vou me aprofundar amanhã nessa estratégia de conteúdo, porque agora tá ideias, tá chovendo, mas eu tenho outros focos, eu não consigo focar nisso amanhã, vou pegar, vou começar o dia, vou focar nisso. E aí a gente vai depois da etapa 0, para de fato aí a etapa 1, que é começando o seu dia. Primeira coisa que você vai fazer no seu dia é o flow. Você vai começar a trabalhar a partir de 90 segundos, entre 1 hora e 3 horas no flow. Primeiros 90 segundos é um puta desafio, primeiros 15 minutos, chato pra caramba. Depois de um tempo fica mais fácil, depois de uns dias fica mais fácil. Mas os primeiros 15 minutos, os primeiros dias, muito chato. Muito chato. Você vai ficar tipo assim, você vai falar, cara, ai, tô cansado. E depois de 15 minutos, se você forçar de verdade, se você falar, cara, não, eu vou focar nisso aqui, eu vou fazer essa tarefa, você vai ver a mágica acontecer. Os próximos 45 minutos são fantásticos. As próximas, aqui 1 a 3 horas, porque varia de pessoa para pessoa. Ok? E varia de tarefa para tarefa também. Tem tarefas que exigem uma carga cerebral, um nível de você, porque aí a gente se aprofundaria em outros tópicos, como por exemplo, tipos de inteligência. Cada um vai ter um tipo de inteligência mais fácil. E aí, se você pega numa dificuldade sua, por exemplo, a minha é aeroespacial, cara, não consigo imaginar lugares, não consigo imaginar a geometria direito. Então, se eu for pegar para minha primeira tarefa do dia, ser desenhar um mapa, porra, eu vou conseguir, mas depois de 1 hora eu vou estar exausto, porque é muito, muito, muito complicado pra mim. É uma parada muito complexa. Então, tipo assim, vai variar da dificuldade o quanto você vai conseguir se dispor, quanto tempo você vai conseguir, de fato, executar isso. Ok? Mas, em suma ali, 1 hora, você vai conseguir com certeza. A 3 horas, vai ter muita dificuldade, se você conseguir reservar, beleza. Vou focar a primeira hora ali depois. Já serve demais para teste. Eu normalmente foco de 1h30 a 2 horas. 2 horas quando são tarefas grandes, 1h30 por padrão. Eu nunca foco 3, até porque eu não acho necessário pro meu ritmo, pro que eu tô me propondo a fazer, pros meus objetivos, pros tipos de tarefas que tem. Talvez algum dia seja necessário, mas hoje estou em 1h30, 2 horas. Indo aqui pra etapa 2 do seu dia, você vai pra recuperação. Depois que você fez este flow, a gente vai, como eu disse, ritual matinal invertido. Então, em vez de você fazer os seus hábitos e depois se matar de trabalhar, você vai se matar de trabalhar e depois ir pros seus hábitos, porque os seus hábitos vão colaborar na sua recuperação. Aqui você vai meditar, aqui você vai ler, aqui você vai relaxar, aqui você vai, pegar os olhinhos essencial lá. Já era, irmão. Ficar tranquilão. Em resumo, também falando aqui de tipos de horários, não importa, tá? Não importa os horários, tá bom? Isso aqui se adapta à rotina porque é o seu corpo humano. Claro, é mais fácil você faz de manhã, porque o teu corpo humano tá mais... Ele tá mais habituado antropologicamente falando, porque nossos antepassados e tal, a gente acordava com a luz do dia e tudo mais. Tem essas facilidades. Se a sua rotina não permite, se você tem que acordar 11 horas porque você trabalha muito melhor de madrugada, faz isso aqui acordando 11 horas. Não tem problema, é a tua rotina. Ok? Mas como é que eu utilizo normalmente? Eu acordo ali umas 6 horas, sacou? Se eu durmo tarde, talvez 6h30, eu coloco tipo meia hora a mais ali e tal. 6 horas, 6h30, vou pro foco, fico ali 1h30 focado. Depois disso eu vou pra minha rotina matinal, normalmente são das 8 às 9 da manhã, e fico nisso até o meu almoço, que é às 11h30. De vez em quando tem reunião, e aí eu quebro os hábitos matinais. Isso não prejudica a minha produtividade, mas prejudica a minha recuperação. Não posso prejudicar a minha recuperação, isso tá errado, tá bom? Mas, ainda assim, eu não tô prejudicando ali a produtividade, que é o tema de hoje. E aí, nessas 2 horas, vamos colocar assim, depois se você conseguir reservar, foca realmente em hábitos que vão conseguir fazer com que você fique mais saudável, mais fitness, mais... com uma vida melhor e vida mais longeva, com foco melhor para os outros dias. Isso realmente modifica muito, ok? Mas, se você acha que, tipo, porra, isso aqui, inclusive, essa estratégia quebra muito uma objeção das pessoas que falam, cara, não tenho tempo para ficar 2 horas fazendo um ritual matinal. Você não tem tempo porque você não consegue fazer as coisas do seu dia a dia tão rápido. Se você tiver aquelas 2 horas antes,
conseguindo fazer coisas muito mais rápidas, como se fosse um superpoder, você vai conseguir. Claro, de novo, isso ainda vai variar de profissões para profissões. Tem profissões que vão exigir diferentes tipos de compromisso e você não vai conseguir fazer de fato as mais difíceis em casa. Mas qualquer coisa que você se propor, mesmo que seja 45 minutinhos, meia horinha aqui e meia horinha aqui, você já vai conseguir ter uma recuperação de flow melhor e você também vai conseguir fazer pelo menos algumas tarefas de dificuldade média para alta ali, que essas sim você consegue fazer em casa para te ajudar, para colaborar, para poupar mais tempo. E sobrando mais tempo, você consegue trabalhar em outras coisas. Trabalhando em outras coisas, você consegue produzir mais. E produzindo mais, você consegue ter mais produtividade. E por último, o último é o foco no dia a dia. Que faça as outras tarefas do seu dia a dia, normalmente, segue seu dia a dia, vai ali, vai fazendo novamente o seu trabalho normal, como você faria normalmente. Porque ali vão ter focos que vão chegar perto do flow, vão ter focos que vão chegar no flow, porque isso é natural, isso acontece. Só que aqui a gente tá hackeando isso para que de fato aconteça mais vezes e você otimize esse estado de flow. E esse é o tutorial, para mim, de produtividade, vamos colocar lógica na sua rotina para que você consiga ter mais produtividade, como nós vamos nos habituar no século 22. Para finalizar, o último insight que eu coloco aqui, que é a manutenção de tudo isso, para que tudo isso flua ainda melhor, ainda mais rápido e sempre escale, é um insight que a galera tá chamando de personal growth. A galera aqui do marketing já sabe o que é growth, né? Growth marketing, growth hacking. É uma filosofia de crescimento, de fato de você metrificar tudo, testar pra caramba, ir vendo que funciona, testar rápido, com pouco recurso, e você vai colocando mais recurso no que funciona. Você vai usar esta mesma lógica, porém agora pra sua vida pessoal. E aqui os tópicozinhos que eu acabei de falar, que é metrifique tudo, analise tudo, teste novos métodos e descubra o que funciona mais pra ti. Então você também vai descobrir que às vezes, se você dormir tal horário e acordar tal horário, você consegue ser mais produtivo. Você vai descobrir que se você tem determinados hábitos, você vai ser mais feliz, e sendo mais feliz, mais positivo, você vai conseguir ser mais produtivo. Você vai conseguir descobrir quais hábitos são melhores para você, você vai conseguir descobrir quais horários são melhores para você encaixar toda essa rotina, você vai conseguir descobrir como lidar melhor com seu foco no dia a dia, que vem depois desses métodos. Ok? Depois, no caso, desses passos, do método. Então, metrificar e sempre se preocupar em melhorar, impulsionar tudo, é o mais importante, porque se você não faz isso, você simplesmente está seguindo um método e você não está descobrindo se de fato funciona ou não. Então, vou colocar aqui uma coisa básica. Vamos supor que seu trabalho seja escrever uma copy de 20 páginas. Ou escrever um livro, sei lá, escrever alguma coisa. Você quer escrever 20 páginas. Ah, vou testar lá. Escrever hoje à noite. Consegui escrever 3. Pô, testei... acordando, fazendo 90 segundos depois, já tô começando a trabalhar, foquei, escrevi. Putz, consegui escrever 15. Aí tu compara, tá ligado? 2 com 15. Tu sabe quantos por cento a mais tu tá sendo produtivo se tu faz naquela hora e tu faz antes. Ah, testei, na hora que eu acordei, 90 segundos, eu fui trabalhar, mas agora eu tô comendo uma barrinha de cereal. Pode ser que faça diferença, não sei. Tem gente que já me falou que come doce e fica louco. Tem gente que já me falou que depois de relações sexuais fica muito produtiva. Tem gente que já falou que ouvindo uma música específica, ela entra no ápice. Talvez você esteja pensando agora, cara, comigo é assim, tá ligado? Quando eu faço tal coisa, parece que eu fico muito mais focado, parece que eu fico muito mais energizado, parece que eu tenho muito mais pra entregar. E aí, isso fica, na tua cabeça. É um padrão que tu percebe depois de muito tempo. Mas se você testar por 1 ou 2 semanas e testar coisas, você já consegue perceber um padrão que às vezes você ia levar anos pra perceber, simplesmente porque tu tá registrando, tu tá metrificando. E é muito simples. É a mesma lógica dos óleos essenciais. Pô, eu consegui notar metrificando quantas vezes eu tinha crise de rinite com o... Como é que é o nome daquele negocinho? O spray e com o Peppermint. E eu tinha muito menos com o Peppermint. Por isso eu sei que, obviamente, por números, funciona mais. Por que eu vou continuar perdendo tempo com o spray? Sendo que os médicos estão falando pra eu fazer isso. Eu tô cagando. Porque o Peppermint tá funcionando melhor. Ah, vou fazer uma tarefa. Vou usar um óleo essencial de foco. Pô, consegui fazer em 30 minutos em vez de 2 horas. Calculo o tempo também. Com essas métricas, que é o que é importante pra ti, tu vai conseguir ter um desenvolvimento pessoal muito, muito maior.
E essas métricas, esse growth, né, isso vai influenciar de fato também nos seus negócios, diretamente, tu tem que metrificar tudo. Aqui a gente tá falando do tempo, a gente tá falando do esforço, mas também, se você for botar dinheiro, os próprios gestores de tráfego que estão aqui, acho que o Felipe tá aqui, não sei se tem mais alguém de tráfego aqui, cara, tu bota lá R$100 numa ação, R$100 no outro anúncio, R$100 no outro anúncio. Um vendeu 10 mil, o outro vendeu 200, o outro nem vendeu. Porra, é óbvio que você vai colocar mais dinheiro no que vendeu 10 mil, tu não precisa perder mais R$1.000, mais R$2.000 testando todos. Tu testa com pouco investimento e bota aquele investimento que tu quer colocar, tipo, mais, aquele extremo, naquilo que tá funcionando. E para ajudar vocês a metrificar de forma simples e fácil pro dia a dia, eu vou recomendar para vocês o aplicativo Dailyo, ok? Que é um aplicativo surreal que mudou minha vida. O Dailyo é basicamente um aplicativo onde você vai fazer coisas no dia a dia, você vai marcar o que você fez. Você vai colocar seu humor, você vai conseguir registrar fotos e textos como se fosse um diário também. E depois de um tempo ele vai te entregar métricas. Ele mesmo vai calcular essas métricas para você. Por exemplo, no dia que eu faço uma call da MyNexus, o meu humor fica melhor e eu consigo trabalhar, eu consigo cumprir determinadas atividades a mais. E depois ele te mostra 70% das vezes que você estava na call da MyNexus, você ficou mais feliz. Porque ele também calcula seu humor. 95% das vezes que você saiu com seus amigos, seu humor melhorou. 40% das vezes que você não treinou, o seu humor piorou. Isso é uma coisa que, de fato, as pessoas não notam. Porque as pessoas não metrificam a produtividade delas também com base nas coisas que elas não fazem. Isso é super importante. Caraca, tipo assim, o dia que você não treina, o dia que você não medita, o dia que você não lê, o dia que você não fala com alguém, o dia que você, sei lá, não sai de casa, sabe? E aí você vê a influência de hábitos que poderiam estar transformando a sua vida. E aqui não tô falando só de produtividade para trabalho, mas também transformando a sua vida emocional, a sua vida no quesito de saúde física, a sua vida no quesito de, tipo assim, de verdade o teu ser, tá ligado? Ser melhor em todos os aspectos. Isso poderia estar sendo transformado se você estivesse metrificando, se você estivesse se preocupando com o personal growth. Mas a gente não tá, simplesmente porque a gente não tá acostumado com isso, e baixando um simples aplicativo, tu consegue mudar completamente. Eu uso o Dailyo há 3 anos, então eu tenho muita métrica aqui dentro, eu tenho muitas revelações, tipo assim, com uma base histórica gigantesca. E sem dúvidas, se não fosse ele, eu acho que eu nunca estaria tão inserido no momento atual, sabe? Tipo, que eu sou muito ansioso começando as coisas, e agora eu consigo com métricas também entender minha evolução, entender meu histórico e conseguir sempre continuar evoluindo. E o último insight aqui para vocês, em relação à evolução com Growth Personal, é a Orionte, ok? Que é uma comunidade do meu amigo Davi, que eu não sei se está na call, que tinha bastante gente ali na call, não cheguei a olhar. Mas o Davi Corman, que muitos de vocês já conheceram em eventos presenciais, em eventos da Orionte, em calls da MyNexus, gerencia uma comunidade de networking como a MyNexus, mas ela é mais focada no desenvolvimento pessoal do empreendedor. Ele coloca as 6 pontas da estrela de Davi para que nós tenhamos um desenvolvimento próprio e um aperfeiçoamento, um autoconhecimento muito elevado. Eu participei, inclusive, de um último evento agora, semana retrasada, né? No domingo sem ser passado. No outro, de um evento da Orionte, onde ele trouxe uma parada chamada neurometria, e ele vai fazer esse experimento com diversos membros da Orionte, onde coloca uma parada no seu cérebro, inclusive foi a cobaia, vou até mandar o vídeo depois lá na MyNexus, fui a cobaia, colocaram no meu cérebro um monte de equipamento e tal, e iam lá calculando diversos dados com base nas minhas ondas cerebrais. Nós lemos, E a gente consegue o ter pensamento diversos... do Luan. A gente Aí, viu ó, o que aí, ó, passa aí, ó, pela Davi. cabeça dele. Nossa, Infelizmente ele não tá me doente. falaram o que passa pela minha cabeça. Infelizmente não me falaram, fiquei bem triste, esconderam de mim. Tá ligado? Fiquei chateado ali, mas em breve eu vou descobrir. Mas tem esses equipamentos, tem essa tecnologia hoje em dia, e não é uma tecnologia tão inacessível como a gente pode pensar. De verdade, é bem acessível para que a gente consiga usufruir disso, e cada vez mais essa tecnologia vai evoluir para que isso esteja mais habituado no nosso dia a dia. E se a gente não se antenar, se a gente não se conectar nisso nesse momento, a gente vai perder muito do nosso desenvolvimento, principalmente para o futuro, porque vão chegar mais soluções aliadas a essa, que vão, de fato, transformar a nossa vida. A gente já tem que estar
conectado. E a Orionte, cara, ela vai ali pra te ajudar a metrificar tudo isso, pra te ajudar a entender sobre seu cérebro, sua mente, seu espírito, suas emoções. E tem, né, transformado, por mais que hoje eu não seja um dos membros mais participativos, mas eu estou bem ligado ali nos eventos presenciais e eles por si só têm transformado bastante a minha vida. E eu creio que se você quer ser uma pessoa mais produtiva, se você quer ser uma pessoa que vai desenvolver mais seu autoconhecimento, quer desenvolver mais seu lado de saúde, conexões, espiritualidade, Orionte também, além da MyNexus, também é uma opção muito, muito interessante pra você. E aí você se torna uma pessoa, como o Davi gosta de falar, uma pessoa mais oriontica, né? Isso tá bem acessível aqui. Quem quiser, né, conhecer mais da Orionte é só falar com o Davi. Membros da MyNexus, é claro, tem descontos exclusivos pra isso, é fantástico. E com isso, pessoal, eu finalizo aqui os conteúdos para vocês. É isso que eu queria passar. Esses são insights simples, diretos, práticos, para que vocês se tornem pessoas mais produtivas amanhã, se vocês quiserem. Então, se eu fosse vocês, baixava o aplicativo dele, eu testava essas estratégias, pegava o doc aqui para revisar. E se alguém tiver dúvidas nesse momento agora, é só fazer. Muito obrigado, galerinha, pela atenção. É isso. Agora fica aquele silêncio constrangedor que a galera fica falando no chat, brabo, sensacional, foda, tá ligado? Ninguém fala nada no chat. Incrível! Oh, meu Parabéns, Deus! cara, aí sim. Ai, que homão, meu Deus. Sei. Ai, Sensacional. que homem, meu Deus. Davi brabo, foda. Poggers, tá ligado? Que homem. Sigma, meu Deus.